Durante os próximos 7 dias eu não vou comer absolutamente nada. E a única coisa que eu vou consumir vai ser isso aqui: água. Antes de começar essa experiência, vamos cortar o cabelo, né, cara? Essa jornada merece um visual novo. Aí sim, tio. Ficou top. Animal. Paguei 20 mil rupias só. Isso dá 6 reais, velho. O cara passa a máquina, navalha, fez massagem. É muito barato, velho. É muito barato. Enfim, vamos comprar minha comida aqui agora, que é água. Vamos tentar encontrar no galão grande, né? Sai mais barato, sai mais em conta. Não achei da água grande, velho. Só da pequena. Não tem problema não. Eita. O que eu vou fazer aqui pra levar tudo isso? Suave, moleque. E aí a outra eu levo aqui. Não é a primeira vez que eu faço jejum assim, de ficar vários dias sem comer. O máximo que eu já fiz foram 11 dias. Pois é, pode parecer loucura pra você que nunca ficou nem 24 horas sem comer nada. Afinal, a gente tá desde pequeno acostumado a comer, sei lá, 3 vezes por dia. Talvez, às vezes menos, às vezes mais, depende da sua classe social. Enfim, mas a gente tá habituado, né? A gente segue essa rotina. Às vezes as pessoas perguntam pra você: você tá com fome? Aí você responde: não sei, que horas são? Sabe, tipo, pô, você tá ouvindo o seu corpo ou você tá seguindo um sininho, um relógio que bate e fala que é a hora que você tem que comer, sabe? Então, durante a minha jornada, durante as minhas viagens, eu conheci algumas pessoas que despertaram alguns questionamentos na minha vida. E um deles foi em relação à comida. E eu comecei a fazer esses testes, experimentar o meu corpo, como minha mente se comportava. E aí eu percebi que talvez a gente não precise comer tanto como a gente está acostumado a comer, sabe? E aí foi várias experiências, vários jejuns maravilhosos. Não tô aqui incentivando você a fazer um jejum assim de 7 dias ou whatever, mas pra mim é uma experiência maravilhosa que eu pretendo repetir várias vezes. Então é por isso que eu tô compartilhando essa jornada aqui com vocês, pra mostrar que é possível também, pra mostrar que às vezes a gente escuta muita coisa que não necessariamente é verdade, sabe? Você vai morrer se você ficar sem isso, você vai passar blá blá blá. Enfim, não quero entrar nesse mérito também. Cada um aprende com as suas próprias experiências. Eu tô aqui compartilhando a minha. E é isso. Não é porque eu tô de jejum que vou deixar de fazer meus exercícios, né? Meu corpo já tá acostumado. Então eu não sinto mais tanta essa falta de energia, sabe? Eu consigo correr, consigo fazer meus exercícios de boa, mesmo estando sem comer, só com água. Já fazem 48 horas que eu tô no jejum. Já é meu segundo dia e me sinto incrível, me sinto incrível. Ontem eu senti uma dorzinha na barriga e foi só isso, de efeito assim, colateral, vamos dizer.
Não tive dor de cabeça, não senti fome. De boa. Foi tranquilo. Vamos seguir aí pro próximo dia, que é só o começo. Vou mostrar pra vocês como tá meu corpo nas 48 horas de jejum. E aí vocês conseguem ver a diferença nos próximos dias. Beleza? Eu não fiz imagem ontem, mas a partir de hoje eu vou fazer pra vocês imagem todos os dias. Beleza? Bem magro, bem seco, no meu peso normal. Vamos ver como eu vou ficar aí depois de 7 dias. Tamo junto. Começando o dia com aquela corridinha em direção à praia. E eu quero falar com vocês sobre os benefícios do jejum. E o que eu tenho experienciado em todas essas vezes que eu fiz essa prática, que tem mudado minha vida, minha mente, meu corpo. E um dos benefícios é que melhora muito a minha pele. Minha pele fica muito mais, sei lá, sem ruga. Ela dá um brilho diferenciado. Parece que eu fico mais novo. E isso é incrível. Outra coisa é que eu emagreço, seco pra caramba. Não sei qual o objetivo que você quer fazer o jejum. Se é pra emagrecer, se é pra autoconhecimento, como eu faço. É mais pra ter um controle maior sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Muitas vezes a gente come por ansiedade, né? A gente come porque a gente tá nervoso, porque a gente, sabe, e tá buscando esse prazer imediato. Então quando eu faço jejum, eu me sinto muito mais em controle sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sabe? Às vezes a gente deixa as emoções tomarem conta, né? Na verdade é isso que acontece sempre. As emoções que tomam conta da nossa vida. E a gente se deixa levar por isso, né? Então quando você tem um controle sobre isso, os benefícios são incríveis. Você entra num processo de autofagia. Um cara ganhou um prêmio Nobel por ter feito essa descoberta, que basicamente é quando as suas células começam a comer umas às outras. As células boas começam a comer as células ruins, porque como seu corpo não está consumindo nenhuma caloria, seu corpo precisa de energia, né? Então ele primeiro vai nas reservas de gordura, depois ele vai nos músculos, enfim. Então seu corpo começa a se comer. E esse processo faz com que você rejuvenesça, basicamente. Procure mais sobre autofagia, beleza? Esse vídeo não é só pra falar, não é pra falar sobre isso, mas faça suas pesquisas se você tem interesse. Conhecimento nunca é demais, só agrega na sua vida, assim como tem agregado na minha. E quando a gente conhece uma coisa diferente, a gente começa a se questionar, a gente começa a fazer perguntas que a gente não fazia antes. E isso te traz uma nova mentalidade, uma nova visão sobre a vida. Então procure aí, autofagia, não se esqueça. Que mais? Cara, esse é um benefício, porém também eu acho que é o efeito colateral que eu mais tenho dificuldade quando eu faço jejum, que é você dorme
muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Você dorme tipo 4, 5 horas por noite, no máximo, no máximo, no máximo. Eu tenho uma dificuldade enorme em dormir, porque seu corpo não tá pesadão. Sabe quando você come, quando você almoça, janta, e aí você fica, oh, que vontade de dormir. Todo o seu sangue vai pro seu estômago, e aí você fica... Então, você não sente mais isso. Você se sente com a mente mais afiada do que nunca. Sua mente tá atenta, sua mente tá focada. Eu não sei explicar, só experienciando por você mesmo para poder sentir isso na real. Mas a mente muda demais. O cheiro das coisas, as suas sensações, sabe? Parece que quando você se priva de alguma sensação, as outras afloram, sabe? Assim como eu imagino que um cara cego tem a audição, o tato, sabe? As pessoas tocam no rosto das outras e reconhecem, você é bonito, não é? Sabe? Então assim, seus outros sentidos afloram muito mais. E isso é uma experiência muito louca também. O que mais? Já falei da mente focada, que é incrível. Você tá atento, sabe? Você tá disposto. Ao contrário do que você pensa, que você fica sem energia, na real me dá muito mais energia. Muito mais energia pra despertar sem ficar na cama, sabe? Te dá vontade de viver, meu. Isso é incrível, 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 incrível. 72 horas de jejum. É assim que tá. É assim que tá meu corpo. Não sei se eu senti muita diferença, mas é isso. Vamos ver como vai ficar daqui 4 dias. São 6 horas da manhã e eu não tava com vontade nenhuma de sair pra correr, mas nem sempre a gente faz só o que a gente quer. 96 horas de jejum, terminando o 4º dia aí, indo pro 5º. Eu senti uma diferença, talvez na parte do abdômen aqui, um pouco mais trincado, um pouco menos de gordura aqui na parte abdominal, secando um pouco mais. Hoje eu dormi 4 horas e foi tranquilo na real. Fui dormir 1 hora da manhã, acabei indo numa festa e as pessoas lá estavam bebendo, comendo, e por incrível que pareça não foi uma tentação. Fiquei de boa lá, jogando carta, tomando água, e acordei hoje sem despertador, 5:30 da manhã. Vambora. Massa. ...120 horas de jejum, finalizando o 5º dia, indo pro 6º. Eu sinto que meu corpo secou bastante, principalmente na região abdominal aqui. Tá quase perto da minha barriga. E não sinto fome, muito de boa, não tenho vontade de comer também. Talvez por já ter feito jejuns prolongados bastante, eu consiga passar por essa etapa mais fácil. O sono, que era a minha principal dificuldade, está sendo tranquilo. Mesmo dormindo pouco, eu tô focado no meu trabalho, então quando
exercício, eu senti um pouco falta de gás na hora de correr. Não falta de energia, eu tô muito energizado, minha mente tá super focada, eu sinto meu corpo melhor do que nunca. Mas na hora de correr, faltando um pouquinho de gás, sabe? Não sei explicar, vocês têm que experimentar com você mesmo. Você tem energia, mas ao mesmo tempo parece que você não tem. Sei lá, é uma sensação incrível. Se você quiser experienciar isso, faça o seu próprio teste, beleza? Vamos ver como vai ser os próximos dias. Lembra que eu comentei que faltou energia para correr hoje? Pois é, depois de passar algumas horas na praia tomando sol, fazendo exercício, respirando, parece que meu corpo trouxe energia pra dentro de novo, sabe? E eu tô correndo de boa, tô vindo desde a praia e não parei. Eu tava, sabe, com uma fadiga de manhã, talvez por ter acordado e já vindo correr, mas agora meu corpo já tá aquecido, já tá bem, então tá sendo bem mais fácil correr e não tô sentindo aquela falta de energia que eu comentei com vocês. Isso é incrível. Vambora! Vambora que eu tô voando, velho. Meu corpo tá incrível. Já passaram das 144 horas, finalizando o 6º dia, e é assim que tá meu corpo hoje. É isso aí, não vou me estender muito, depois eu comento como foi no final do jejum. Mano, agora ferrou, velho. Os caras fecharam minha entrada pra praia. Esse corona tá matando todo mundo, literalmente. Brincadeiras à parte, a Indonésia aqui em Bali tá fechando todos os lugares, os restaurantes mais cedo, tá abrindo mais tarde, e as praias estão todas fechadas também. E essa entradinha aqui era a única que eu pegava uma trilha alternativa e ia pra praia, meu, gravar vlog, fazer exercício. E agora os caras fecharam minha praia, velho. Ô, Lelê, o que eu vou fazer agora, mano? Enfim, vamos continuar no jejum, né? É o jeito de fazer exercício que a gente ganha mais. Vamos na rua mesmo. ...168 horas de jejum, finalizando o 7º dia. E é assim que ficou o meu corpo. Estou muito feliz de ter terminado os 7 dias, eu me sinto incrível. Apesar de eu ter mostrado para vocês a transformação do meu corpo, que acho que é uma curiosidade legal, eu não fiz esse jejum para perder peso, para secar ou nada do tipo. Foi totalmente uma questão interna, espiritual, por um momento difícil que eu tô passando na minha vida, e eu precisava focar, ter mais clareza na minha mente e me desapegar de tudo, sabe? E realmente fazer o que eu precisava fazer, e eu só voltaria a comer depois que eu me livrasse dessas pendências e tivesse mais tranquilo, em paz de espírito comigo mesmo. Isso tem sido incrível, foi uma experiência maravilhosa. E se você acha que você não pode ficar nem um dia sem comer, você não poderia estar mais enganado. Você não sabe quanto de potencial interno você tem aí guardado, sabe? A gente só tá acostumado a seguir uma rotina aí, um hábito, desde que a gente cresceu. A gente tá, sabe,
nessa rotina, meu, comendo 3 vezes por dia aí, mas nem sempre foi assim. Sabe, imagina a época que a gente tinha que caçar a nossa comida. Nem sempre a gente tinha o que comer. Então a gente caçava, tinha carne por uns dias, depois acabava, ficava um tempo sem comer. E aí depois de um tempo, uns dias, umas semanas até, comia de novo. Então nosso corpo aprendeu a guardar energia em forma de gordura. E é isso que eu fui queimando durante esses dias. Por isso que eu emagreci bastante. E perde um pouco de massa magra também, mas eu continuei fazendo exercício. E nosso corpo tá muito acostumado. A gente só tá limitado pela nossa mente, pelas nossas crenças limitantes, de achar que a gente não pode fazer alguma coisa. E a gente pode. Então procura mais, se você tem interesse, vai no Google aí, procura sobre jejum, procura sobre os benefícios. Pra mim tem sido uma experiência incrível. Inclusive, eu nem sei se eu vou comer hoje. Não tenho vontade de comer, não tô com fome. Na verdade, vontade de comer até deu bastante nesses dias. Não sei se bastante também, mas em alguns momentos eu senti vontade de comer. Senti um cheiro de comida e vi algumas fotos, passava na rua e falava, que gostoso, né? Vinha a lembrança, vinha a memória. Mas fome eu não senti durante nenhum dia. Não tô com fome agora também. Então, eu não sei se eu vou comer. Talvez eu estenda aí por mais um dia, 2, 3, não sei. Vamos ver como o meu corpo vai reagir. É isso, a gente tem que escutar mais o nosso corpo, sabe? Ele dá as diretrizes. E aí que você começa a entender todas as suas ansiedades, emoções. Por que você está comendo, sabe? Você está comendo sabe, porque você está nervoso ou não? O que seu corpo realmente precisa, sabe? Então esses tempos, me deu uma paz tão grande de espírito, uma felicidade de, sabe? Limpar meu corpo, me autocurar, sabe? Me purificar mesmo, me livrar das toxinas que, afetam o nosso sistema nervoso, sabe? E eu me sinto, claro, sabe? Focado, com a mente, melhor do que nunca. Então, novamente, se você nunca fez e tem interesse, não faz o que eu fiz, não fica 7 dias sem comer, não faz exercício assim também, que não vai ser legal pra você. Eu tenho uma rotina muito diferenciada da maioria de vocês. Eu faço meu próprio horário, trabalho de onde eu quero, eu posso fazer essas experiências com o meu corpo. Então se você tem uma rotina de trabalho, tem que dirigir aí, enfim, não faça isso, tira um tempo, sabe, faça um jejum intermitente, comece de pouquinho a pouquinho, faz um dia, vê como você se sente, beleza? Fez um dia, depois de um tempo faz 2 dias, depois faz 3, e aí você vai experimentando, sabe? E vai vendo, e vai sentindo seu corpo, vai sentindo os benefícios, os efeitos colaterais que vai dando em você e o aprendizado e o autoconhecimento que você vai receber dessa experiência maravilhosa. Então pesquisa, vai atrás de informação, porque quando a gente vai atrás de informação, fica a sementinha aqui atrás da nossa mente, que ela vai crescer, sabe? É só você regar. Então, vai atrás, procura no Google, pesquisa no YouTube, tem muita coisa falando sobre isso. E as pessoas falam de jejum há milênios, cara. Antes dos egípcios e tudo mais, os benefícios, sabe? A própria natureza, sabe? Quando os animais estão doentes, eles retiram em jejum e ficam sem comer, sabe? De boa ali, isoladinho, pra se curar. Então, quando você cai, você rala o joelho, o que acontece? O corpo se cura sozinho. A gente tem essa habilidade maravilhosa. Então, é uma experiência maravilhosa, meu. Eu tô numa plenitude tão grande que, eu recomendo. Eu recomendo pra vocês, pelo menos pesquisarem sobre o assunto, pra despertar esse interesse. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa experiência aí, porque pra mim foi incrível. Beleza? É nóis, e a gente se vê no próximo vídeo.